Olá, seja bem-vindo ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e traz assuntos relevantes sobre o mesmo. A convidada de hoje é movida por propósito, competência e paixão por gente. É psicóloga, especialista em gestão de pessoas, a nossa nova gerente do RH, Marcila Rocha. É muito bom te ter aqui, meu amor. Obrigada, Ana. Prazer imenso estar aqui com você hoje. E aí, conta um pouquinho pra gente como que começou essa sua jornada profissional? Bom, comecei a trabalhar muito nova, né? Com 14 anos de idade, já comecei a trabalhar, já entrei no mercado de trabalho. Nossa, muito cedo. Sim, eu venho de uma família muito humilde, então, através do trabalho que eu consegui conquistar as minhas coisas, então me abriu uma porta e a partir de então a gente começa a conquistar coisas, né? Não quer parar mais. Foi assim. Caramba! E aí eu comecei então com 14 anos como jovem aprendiz, fui fazendo cursos, fui trabalhando em outras empresas, na época eram supermercados, né? E vários supermercados. E vários supermercados. Vários aqui da cidade. E aí depois eu resolvi que eu queria ingressar na faculdade, né? É, legal. E aí nesse período de escolher o que eu queria fazer, também com muita luta, muito desafio, eu tive que escolher, né, qual a graduação que eu iria fazer. Na época, eu tinha a opção de fazer ou psicologia ou direito, não opção financeira, porque eu teria que buscar isso de alguma forma. Entendi. Mas eu tinha essas duas escolhas dentro de Pouso Alegre, não tinha muitas opções, né? E É aí, verdade. eu escolhi a psicologia, porque o curso, a graduação de administração, O curso de administração. a graduação de direito, naquele momento, eu senti que ela envolvia muito conflito. E eu não queria estar naquele meio, né? Eu queria ajudar pessoas, eu queria cuidar de pessoas. Então, eu me identifiquei mais na psicologia. Na época, até estava um pouco distante da minha realidade. Mas eu sempre fui muito desenrolada. Então, eu vi aquela situação, falei, não, vou dar um jeito de fazer isso. Como eu falei para você, eu comecei a trabalhar muito nova. Então, eu não esperava muito ações de outras pessoas, ou vou tentar alguma bolsa. Quando você via alguma Tentei. coisa, você ia lá e O fazia. que eu preciso fazer para eu chegar lá? Cara, E eu sou determinada. desenrolada até hoje. Eu acho que esse é o termo. Eu sou muito desenrolada. Então, eu vi aquela situação e falei, tá, quero fazer essa graduação, o valor é tanto. O que eu preciso fazer? Aí, na época, eu comecei a trabalhar num shopping. Eu estudava de manhã, que o curso de psicologia só tinha No período da no manhã. período da manhã. E aí, eu trabalhava de tarde. E aí, Nossa, no canseira, shopping. hein? No shopping ainda? Trabalhava no shopping. Caramba. E aí, eu tava tão feliz. Eu lembro que eu entrava às 2 horas da tarde e saía mais ou menos 10, 11 horas, pra depois acordar às 5, pegar o ônibus, chegar às 7 na faculdade. Meu Deus. Mas E que horas você estudava, fazia trabalho? Finais de semana, eu ia encontrando alguns espaços, Dava um encaixando. jeito. Mas foi por curto período dessa forma. Como eu te falei, eu tava me sentindo muito realizada. Num espaço muito diferente, realizando e trabalhando coisas que para mim era muito difícil. Então, eu vi muita alegria naquele espaço. Legal. E eu me foquei muito. Então, eu não via, nova ainda, não via muita dificuldade. Nem ficava tão cansada assim. Nem sentia, eu tava Só muito ia. feliz, tava muito Foi indo, realizada. tava tão feliz de estar ali estudando que gostava que foi indo. Sim, e aí, assim, foi consequência. Acabou que eu consegui uma bolsa também de estudos de 90%. Que bom. E Caraca, aí, 90? 90. Eu lembro que o pequeno curso... gênio. Eu lembro que o curso ele era R$ 1.500 e aí até o final eu consegui pagar 150. Então foi assim mais ou menos uns 6 meses, se eu não me engano, Dessa rotina mais dessa pesada. rotina. E Depois eu consegui essa bolsa e aí eu fiquei até o final do curso com essa bolsa. No terceiro ano da graduação, eu descobri a psicologia organizacional. Porque eu já gostava, eu gosto muito dessa área clínica, mas eu entendo que ela é muito solitária, né? A clínica ela é muito individual, é o profissional junto com outra pessoa. E eu sou muito de lidar com pessoas, de estar no meio de pessoas. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabia? Sim. Porque, ao mesmo tempo, quando eu penso em psicologia clínica, né? Como tá todos os
né, se der tudo certo, graças a Deus, você sempre vai estar ali com um horário conversando com alguém. Sim. Eu nunca tinha parado pra pensar o quanto isso poderia ser solitário, porque você tá ali conversando com alguém, mas sempre sobre o outro, né? Sim. Nunca é uma troca, né? Sim, e os assuntos são muito sigilosos, então você não pode Não pode falar- compartilhar. Gente, eu sempre fiquei pensando nisso, porque antes da gente começar, eu falei pra vocês, né, que eu comecei a fazer psicologia. E aí, não terminei porque, enfim, mudei de cidade e tudo mais, e não bateu a grade, foi um caos. Falei, é uma coisa que eu quero ainda na minha vida, mas vou deixar mais pra frente. Que agora tá muita correria pra isso. E aí, eu lembro que eu tinha vontade de fazer essa parte ali, porque eu lembro que eu entrei muito pensando nisso, assim, querer ajudar o outro, Aham. ajudar com os problemas e tudo mais. E ai, lembrei. E aí, eu lembro que uma coisa que passava muito na minha cabeça era assim, cara, como é que se aguenta de não querer chegar em casa e falar pelo menos pro marido assim, falar, amor, você não sabe o que fulano falou hoje? Sabe aquele caso que eu te contei lá? Você acredita que a mãe dela ainda chegou e fez assim, assim, essa... Gente, eu não sei, eu falei assim, ai, não sei se eu iria ser boa pra clínica, não. Ela é. Eu gosto muito de apoiar e acolher as pessoas. Mas eu me via muito, muito solitária mesmo. E eu gosto de pessoas, eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Macila, não tô conseguindo fazer isso. Ou Macila, quero chegar lá. Como que eu Aham. faço? E apoiar mesmo. Isso pra mim é muito gratificante. Total. E aí, quando eu conheci a psicologia organizacional, eu falei assim: não, é isso. Olha ela se encontrando e falando, achei o meu lugar. É isso. E é muito de se perceber também, porque eu sou uma pessoa muito observadora. Então, eu, dentro daquele espaço também, num contexto sociocultural de muita luta. Então, eu tenho que entender, e é o que eu sempre falo para as pessoas: a gente tem que se entender quais que são. Qual que é o nosso perfil, quais são os nossos objetivos, o que a gente tem de qualidade, o que a gente tem de desafio. E notando dentro das matérias era que eu tinha mais facilidade, né? Faz sentido. É o talento que a gente fala. Eu tinha talento para aquilo. Você tem que se encontrar, né? Porque senão, Sim. se você se obrigar muito a ir pra um lado... Mas é que eu gosto tanto daquele É. lado, mas às vezes você não combina tanto. Tem que ver o que realmente faz sentido, Sim. né? Ou não combina, ou talvez o espaço daquela região não tenha abertura para você trabalhar. Faz sentido também. Né? Então tem todo esse contexto. E aí eu falei assim, poxa, nisso aqui eu me dou bem. E aí desenrolou. Porque eu estudava no período da manhã, de tarde eu trabalhava na prefeitura de Pouso Alegre, que era essa bolsa minha, né? Eu tinha que fazer um estágio, e aí eu fazia avaliação psicológica. E aí, de noite, eu ia nas empresas, eu fazia avaliação psicológica, eu fazia serviços. Nossa, que legal! Isso, serviços de terceirização. Então, era quando eu tava na organizacional, eu já tava acostumada com aquele batidão. Uhum. E aí, acabava que eu precisava da bolsa. Não, era avaliação de crianças, era avaliação... esqueci. Quando você tá, né? Porque eu lembro de ter passado quando eu era criança, porque eu era muito hiperativa. E eu lembro de, na escola, em algum momento, alguém notar, há muitos anos atrás, hein? Isso aí era difícil. Alguém notar que eu era muito hiperativa e falar pra minha mãe e falar, ó, tem que levar ela. Então, devia ser tipo isso, mas pra Sim. escola pública, por exemplo. Isso, exatamente. Eu fazia essa avaliação dos alunos no CIAP. E aí, de noite, eu fazia esses trabalhos para as empresas. Mas mesmo no CIAP, eu já tinha entendido o que eu queria para o meu futuro. E eu pensava, o que eu preciso desenvolver, como que esse estágio vai me apoiar para que eu saia da faculdade ou para que isso agregue mais valor no meu trabalho. Nossa, seria bom pra TCC também, hein? Porque você é organizada, né? O que eu preciso fazer? Onde que eu vou? Não, é uma dor, porque a gente que não tinha muito apoio, tudo era a partir de mim. Então, eu sabia que para eu sair da faculdade, eu tinha que ser boa naquilo. Eu sou muito criteriosa com isso. Eu tinha que ser boa no que eu propôs fazer. Não era só uma questão de que você era boa. Você também tinha um outro lado ali, uma carga atrás. Sim. Que você colocava e era uma existência daquilo, né? Sim. De que você precisava ser boa. Não dá, você não podia abrir a brecha para falhar.
Sim, tem pessoas que conseguem abrir uma clínica e naquele momento não tinha possibilidade. Então eu falei assim, pensei, tá, sou boa com isso e eu preciso sair da faculdade sabendo, dominando todos os subsistemas, porque eu não sei se lá na frente eu vou ter alguém que vai me apoiar com isso. Então eu estudava, eu perguntava, eu me envolvia com os professores já na área, e aí eu realmente me dediquei. Cheguei a trabalhar na empresa júnior de psicologia da organizacional, a Lacus, lá da faculdade. Então, assim, realmente me dediquei para eu sair uma boa profissional da faculdade. Uhum. E aí, quando eu me formei, no final de 2019, acabou que as coisas prosperaram, foi super Nossa, bem. que benção. Eu saí já da graduação com 3 oportunidades de emprego. Ah, já saiu como? Arrasando. Sim, e logo depois já veio a pandemia, né, 2020. Nossa. Então, acabou que casou tudo certinho. Deu certo, então, né? Sim, aí eu comecei a trabalhar numa indústria de aço. E nessa indústria eu fazia um pouquinho da psicologia geral, sabe? A gente fala que é o psicólogo generalista. Aham, que meio que vai atendendo todo mundo pra ver se tá todo mundo bem, é uma coisa meio Não assim? da clínica, porque dentro das empresas a gente não pode fazer clínica. A gente pode fazer um aconselhamento psicológico, a gente pode fazer um acolhimento, mas não pode fazer clínica. A gente sempre tem que direcionar. Entendi. Eu fazia ações da organizacional mesmo. Recrutamento e seleção, aí fazia avaliação de perfis, aplicações de teste. Legal. Fazia todos os processos dentro do processo seletivo dessa indústria. Então, foi onde eu comecei também já. Entrei no mercado de trabalho desenvolvendo essa habilidade de fazer contratação em massa, que não é fácil. Porque empresa é muita contratação, É né? muita contratação. E na época eu tinha um gestor muito bom e ele sempre me deu muito acolhimento, porque a gente só vai sabendo o limite nosso fazendo. É verdade. E aí eu lembro que chegava assim, ó, Marcila, vai ter 10 contratações. Tá, nunca fiz desse tanto de contratação. Peraí, como é que eu vou fazer assim, isso? Vamos devagar. Não, eu tô aqui, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, eu tô com você. Se legal. você tenta, se você não conseguir, eu seguro. Te ajudo, tô aqui, né? Só que ele tava em São Paulo, mas ele me dava esse conforto de tenta. E aí eu fazia uma melhor... Só que aí na sua cabeça você falava assim, não existe o tentar, eu vou fazer. Sim, e aí eu fazia e dava 10, 20, 30, 40 pessoas. Então, assim, acabou Caraca, que eu... saiu de lá afiadíssima. Sim, super tranquilo. Aí vim para Pouso Alegre, entrei numa outra empresa que eu consegui desenvolver um pouco mais das estratégias de gestão de pessoas. Então, a gente fez várias implementações, comecei a fazer um pouco mais de gestão, plano de cargos e salários. Então, foi uma outra experiência que também agregou muito na minha carreira e que eu fui muito feliz lá. Partiu daí, eu senti, não, recrutamento eu garanto, e gestão de pessoas também. Então, vou fazer agora uma pós, vou fazer uma pós de gestão de pessoas para eu tentar me desenvolver dentro da liderança. Ah, legal. E nisso eu fiz a pós-graduação pela PUC, em gestão de pessoas, e comecei a trabalhar numa empresa de terceirização. Nessa empresa, eu saí de lá, estava com 1.400 funcionários, e o foco dela é total gestão de pessoas. O foco da empresa era isso? Total, terceirização. Caramba. Então, tudo que é de RH a gente fazia lá, só que em grande escala. volume, em grande escala. Então, e funcionava, a gente aplicava todos os processos, principalmente recrutamento e seleção. A gente fazia também a parte de departamento pessoal, que é uma área mais voltada à administração. Sim. Mas que para o meu cargo eu acabei desenvolvendo também esse conhecimento. Então, foi muito bom ter essa experiência, não só de líder, né? Que foi quando eu fui promovida, entrei lá como analista, coordenadora, cheguei a gerente com 26 anos e saí de lá gerenciando não só os funcionários, né? Que tinham cada um no seu departamento, que a gente terceirizava o serviço. Então, cada um lá tinha os microgerenciamentos, né? Mas também... Você estava acima desses ali, organizando os micros, era mais ou menos isso? Não, eu tinha uma equipe interna de administração. Então, lá tinha pessoas que trabalhavam com o departamento pessoal, supervisores, recrutadores. Enfim, tinha uma equipe que fazia essa ponte, porque é muita gente.
E aí Não daria pra você fazer sozinha, né? Não, eu ficava entre a ponte de gerenciar os processos, a parte financeira, o acolhimento aos clientes e Uhum. também aos funcionários. Eu costumo até brincar que RH é muito sanduíche. A gente está entre os funcionários e entre ou o fundador da empresa, o Aham. diretor. E assim, é uma cobrança de ambos De os ambos os lados. lados, é verdade. Então a gente tem que saber realmente lidar tanto com o funcionário quanto com os interesses da empresa. E todas essas experiências me trouxeram até aqui hoje. Então, sou muito grata. Nossa, mas você tem muita bagagem, você é nova, né, pra tudo isso. Sim, Caramba, você se dedicou muito. sim, eu E tenho 29 anos. 29, a minha idade também, eu É. não fiz nem metade desses trem que você fez, menina. E você falou Imagina. ali que você saiu dali com cargos de liderança, né? Como Sim. que você acha que nesse processo todo, o que você acha que durante esse processo, como que ele te moldou pra lidar com pessoas? Porque hoje aqui na Rara é bem menos, né? Comparado Aham, a sim. tudo aquilo. O que você acha que aquilo influenciou no seu jeito hoje? Me deu muita experiência com relação à técnica, isso eu digo na prática, né? Uhum. Porque a gente aprende assim na experiência. Podemos saber a teoria, mas tudo é muito da prática. Nossa, eu falo muito isso. Eu falo assim, cara, não adianta falar pra mim que eu tenho que fazer assim, assim, assado. Tá bom, mas enquanto eu não aprender errando, eu não vou aprender. Porque senão Sim, ninguém, no fim, realmente, ninguém aprende totalmente com o erro do outro. A gente pode fazer uma coisa ou outra ali, vendo que o outro fez assim, fulano fez sim. assado e não deu certo, e aí a gente tenta ir por outros caminhos, mas tem coisa que a gente tem que errar sozinho, cara. Sim, é muito importante os processos para auxiliar, né? Não dá para seguir uma empresa em grande volume, ou, por exemplo, a Rara, que a gente tem que replicar os modelos em larga escala, então tem que ter um processo para seguir, né? Mas tudo é prática. Às vezes você aplica um processo para uma pessoa e a outra vai estar Completamente recebendo diferente. aquilo de uma forma completamente diferente. Uhum. Então, foi muito boa essa experiência para eu me Nossa, precisa ter desenvolver. uma visão muito clínica, eu acho, até Sim, pra isso, porque é você entender o jeito do outro. Porque é muito isso, eu falo muito que a sim, comunicação é muito assim, né? É, é, a forma com que eu falo é diferente da forma com que você recebe. Porque sim. depende da sua experiência de vida, de como que você tá naquele momento, como que você tá passando, como você foi criado, seus valores e tudo mais. Então, às vezes, uma palavra que você usa que não é nada pra você pode ser muito pro outro, né? Com Então, pra certeza. você conseguir analisar esse processo no outro ali, durante uma entrevista ou durante um processo, tem que ter um olhar muito afiado. Sim, Porque você não conhece a pessoa, é diferente de, sei lá, você tá num relacionamento e você já entende o jeito do outro e você já entende como que você vai se comunicar. Agora, uma pessoa que você não conhece, sim, é muito de entender realmente o contexto sociocultural do outro, né? Se ele entende a fala que você está trazendo, se ele entende o material que você está trazendo. Por isso que o treinamento é muito importante, para estar voltando e lapidando esse processo, para garantir que o outro vai estar compreendendo dentro desse processo de comunicação que você mencionou, que o nossa, outro vai estar compreendendo integralmente aquilo que você está falando, né? exato. Mas é Porque às vezes, isso. às vezes o que a gente fala, a gente pensa que tá sendo óbvio, né? A gente tem um Sim, pouco disso, né? O que eu sim, falo é uma obviedade, mas é uma obviedade pra mim, né? sim. Não pro outro. Então eu preciso Não, entender como que o outro vai entender aquilo que eu tô falando. exatamente. O óbvio, às vezes, precisa Precisa ser ser dito. dito. Exatamente. E nesse processo todo aí que você fala de que te moldou e que te ajudou e tudo mais, o que você acha, assim, de até você chegar ao seu cargo hoje da Rara? Qual que você acha que foi o processo mais difícil ali pra você? Que você fala, meu, quando eu cheguei em tal local ali, eu olhei e falei, caraca, aqui foi difícil. Consegui, cheguei, resolvi, mas foi muito difícil. Uhum. Olha, eu acredito que tecnicamente eu sempre fui muito tranquila para pesquisar, para conhecer aquilo que eu me proponho fazer, sabe? Mas eu acredito que o maior desafio foi realmente as pessoas. Como eu falei para você, eu assumi um cargo de gerente muito nova. É. E eu tinha contato direto com diversos gerentes e lideranças aqui de Pouso Alegre. E antigamente as pessoas tinham um pré-julgamento que para ser um bom gestor precisaria de experiência Cara, eu e ia te perguntar isso. Eu ia falar, meu, nesse local ainda, a gente sabe, a gente precisa falar dentro de uma realidade. A gente já sim, sabe que, como mulher, já é mais difícil, sim. né? E Uhum. ainda por cima, nova, cara,
Essa foi a maior dificuldade, porque quando eu realmente recebi esse desafio, eu fui muito questionada. Por mais que eu acreditasse, por mais que eu falei, não, quero esse desafio, eu consigo, eu estudei para isso, eu sou competente, eu já testei tudo, eu sei o que eu tô falando. Muitas pessoas traziam palavras de desconfiança, ai, não vai dar certo, ai, menina, muito nova. Ai, não, Quantas vezes, assim, em reuniões, assim, já foi questionado. Já, um fato curioso, já até fizeram um documento, assim, levando para eu comprovar minha formação, minhas experiências. Não é possível, não. Juro. Não, gente, essa menina tá muito novinha, essa carinha dela aí, não. Ó, eu quero uma prova. Eu quero uma comprovação Aí de você que ela tem chegando toda competência felizinha. Tome tua prova aí, meu amor. Tive que comprovar tudo. Caramba. Mas eu acredito, não fiquei batendo cabeça com isso, não. Eu acho que eu também... acredito que o resultado, ele vem. E mais do que ficar falando e provando, dá liberdade pro outro sentir o seu trabalho, te conhecer. Exato. O tempo, ele mostra realmente a verdade, né? Eu penso um pouco disso também. Eu sempre falo que eu não posso fazer nada com o que o outro acha de mim ou com o que o outro acha ali. Se ele acha aquilo, se ele acha isso, aquilo de mim, é problema do outro. Isso diz muito mais sobre a visão do outro do que sobre mim mesma. Sim. Então, o que eu posso fazer é mostrar competência, mostrar o que eu faço, e se estiver bom pro outro, bom, se não tiver, tudo bem. Concordo, o importante isso. quem... eu sempre falo até, né, principalmente num local de trabalho, o importante é quem tá pagando meu salário, tá gostando? Tá vendo que tem competência? Tá vendo que o meu serviço tá sendo bem feito? Então, pra mim, tá bom. É isso. Óbvio que a gente precisa ter o apoio das outras pessoas e tudo mais. A gente precisa ter bons relacionamentos. Sim. Isso, assim, é ideal, principalmente dentro de uma empresa. Mas tem um ou outro que tá ali encacucado, ainda mais se você sabe que não é pelo seu trabalho, e sim por uma outra questão. Pô, aparência, gênero. enfim. Eu achei que esse foi o máximo, sabe? De um outro ser humano se levantar pra questionar isso. Que não precisaria. Não precisaria. Mas é um pouco existe ali o lado, claro, de cultural, né? De como que a gente foi criado e tudo mais. Mas também tem o lado do ego um pouco ferido, né? Do outro. Que muitas vezes parar pra pensar que às vezes uma mulher tão nova ocupando um cargo que talvez a pessoa gostaria de estar. E às vezes nem é nítido pra ela isso. Tá ali naquele subconsciente mesmo. Às vezes ela nem entende que é um ego ferido. Às vezes nem entende que pode estar... havendo ali uma inveja de alguma maneira, né? Sim. Ela só incomoda aquilo pra ela e às vezes ela nem sabe o porquê, né? Sim. Por isso que não adianta ficar quebrando muito cabeça, né? Sim, na época é isso que você falou. Eu foquei em fazer o meu melhor. Fazer a minha parte dentro do que me cabia naquele momento. Mas não tinha muito referencial de profissionais jovens também, ainda mais mulheres, né? Verdade. É um pouco mais difícil. Agora até eu consigo ver um pouco mais. Até recentemente tem um prefeito super jovem, não sei se é de Eliodoro, Eliodoro, eu acho que ele é um dos mais novos do Brasil, se não o mais novo. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz, porque tá mudando. Eu dou aula para vários jovens, né? E eu entendo que essa cabeça muda, até mesmo do ensino superior. Hoje em dia, os jovens estão pensando em empreender, né? Tá bem diferente, e né? essa questão, ainda mais com esse boom de informação que surge, não é só pelo tempo de experiência, mas é o que você consegue entregar na prática. Exato. Até porque hoje em dia, que nem você falou, as informações chegam muito mais rápido pra gente. Sim. Então, às vezes, eu vejo que muitas vezes eu tô conversando sobre um assunto de uma pessoa de uma área específica, que é uma área que eu entendo, aquela pessoa entende também, e é uma pessoa mais velha e tudo mais, mas às vezes ela não tem essa questão de saber lidar com a internet, gerir a internet, né? Pegar informações da internet. Às vezes eu chego com um assunto pra ela e é nítido a cara da pessoa do tipo assim, o que essa pessoa tá falando? Meu Deus do céu, ela não sabe de nada. Aí passa, sei lá, 2 meses, e aí esquece até que você falou, e vem te contando aquilo, e você só pensando assim, tá, obrigada. Muito boa essa informação que você me trouxe, parabéns. Olha, inovador. É tudo muito rápido. E eu aprendo todos os dias, principalmente está sendo muito bom. Sou professora também universitária,
E dentro desse ambiente é muito bom, porque eu aprendo muito com eles também. Muito. Gente, eu O falo TikTok que mesmo. o jovem tem muito pra ensinar pra gente. Gente, quando eu Tem. sento pra conversar com alguém mais novo, meu olho parece que até brilha, que eu falo, caraca, é verdade, né? Hein? Como é que você sabe disso? Não era pra você saber, não. Era pra eu saber, você é muito novinho. Não é? E eles trazem informação e aí eu me sinto a pessoa, às vezes, desatualizada. Principalmente isso... Tomei conhecimento que eles passam informações assim, quer aprender um negócio rápido, quer aprender uma receita. Coloca lá no TikTok rapidinho, te mostra. Mas eu posso falar, até eu que sou um pouquinho mais velha, eu uso meu TikTok pra aprender, sabia? Tá vendo? Eu falo, é só treinar o algoritmo. Se você treinar seu algoritmo bem, você vai receber informações bem legais ali. E é isso, a gente tem que aprender a ser mais flexível mais dentro desse mundo. até também, né? Sim, a gente aprende uma coisa hoje e amanhã tá vindo uma outra diferente, a gente tem que ter abertura pra receber isso e se adaptar. É esse que é o diferente. Se você ficar rígido e fixo naquela ideia de que as coisas boas são sempre daquele jeito, você não evolui. Total, concordo plenamente. Inclusive, hoje tem muita consultoria que as pessoas fazem, né? E eu acho que dentro dessas empresas, geralmente tem bastante consultoria, não tem? Das empresas, assim, provavelmente você passou. Como é que foi a sua experiência de consultoria? Até seria legal pra ver, porque como foi há um tempo atrás, até você chegar hoje... De entender até essa diferença da consultoria que você via naquele momento, que hoje você já não aplica tanto, porque você já vê que é diferente, a forma com que... Porque, querendo ou não, a contratação é diferente, pessoas mais novas, enfim. E tem isso, muito disso, né? A forma de lidar com a pessoa mais nova, com a pessoa mais velha e tudo mais. Como é que foi isso pra você, essa experiência de consultoria e essa diferença? Toda empresa também, cada uma acaba que tem uma cultura e a gente tem que se adaptar a ela, né? Faz sentido. A consultoria de empresas, realmente você tem que entender qual que é o núcleo, o pensamento, tanto do empreendedor que criou aquela empresa, quanto também da cultura que ele quer desenvolver dentro daquele ambiente. Então, isso já impacta. No processo de seleção, por exemplo. A gente tem os processos base que seguimos. E aí, dentro desses processos bases de RH, a gente tem algumas estratégias que vão mudando. Hoje em dia, a IA é uma que vem se destacando. Facilita muito. Tem ferramentas hoje em dia de várias formas. Eu fico assim, gente, eu não sei se eu amo ou se eu odeio. Porque eu amo que ela facilita, mas eu odeio que tá me dando um medo. Ela facilita muito dentro dos processos. Mas aí a gente não pode perder também, porque é algo que tá muito em alta. Tanto a IA, quanto também a saúde mental. Então, a questão tanto da saúde mental do trabalhador quanto a IA são dois extremos. Não, e longe, né? Porque um é uma máquina e outro é uma pessoa, é um ser humano, né? Sim, são extremos. E aí a gente tem que ir se adaptando, entendendo qual que é aquele indivíduo, qual que é aquela necessidade específica que ele tem, o que ele está buscando. E ele mesmo entender o que ele tá buscando. Eu acho que esse é o maior desafio. É o primordial e o mais difícil, né? Pra você entender. Porque eu falo que até porque eu acho que entender o que você tá buscando também nem sempre ele vai durar. Porque às vezes o que você tá buscando naquele momento é aquilo que tá fazendo sentido pra você. Em dado momento você vai sentir que tá perdido. Você fala, por que eu tô perdido? Sim. Se eu já tinha muito claro pra mim o que eu tava buscando, porque você tá mudando. Sim. E é ali que você vai entendendo. Aí você vai ter que entrar naquele processo de novo. Eu falar, e quando eu vejo que eu tô entrando nesse processo de novo, eu falar, não, tava tão calminho, cara. Não é possível que eu tô querendo uma coisa diferente agora. Tem isso. São muitas opções que a gente tem hoje em dia, né? Por isso que é importante a gente ter o autoconhecimento, entender quem nós somos, o que nós gostamos, quais são os nossos limites, né? E se colocar como realmente protagonista do desenvolvimento, tanto da sua vida pessoal quanto profissional. A pessoa, Ana, precisa compreender que a vida dela está nas mãos dela, né? Não acontece. Se você deixa solto, a coisa vai para um lado que você não tem controle. Agora, se você consegue entender realmente quais são as prioridades para você, isso foca e te direciona para um local diferente. Não, faz todo sentido. Até tem aquele memezinho, né, da menina deitada, chorando, assim. Quando a psicóloga fala que sou eu que tenho que cuidar da minha vida, eu deitada, assim, ó, não quero, alguém decide por mim. Exatamente. Eu não quero tomar as rédeas da minha vida, não. Alguém chama meu pai e minha mãe de novo, que tava mais fácil.
Sim, a gente até brinca, mas isso é algo muito comum. E é o maior desafio. Porque quando a pessoa se coloca na posição de escolha, ela tá anulando todas as outras. E essa é uma responsabilidade que pesa. Então, as pessoas não gostam de tomar decisões, gostam de deixar. Eu tô na empresa... E aí, a empresa não me desenvolve, a empresa não faz isso, só colocando um olhar diferente. Mas você está fazendo curso? Você sabe o que você quer? Aonde você quer chegar? Você tem demonstrado posicionamentos, resultados diferentes? Você tem se comunicado da forma com que aquele cargo espera, talvez? Super. Eu acho que o mais difícil nessa questão é a gente se reconhecer como parar de se ver como uma vítima até, né? Porque a gente tem a tendência a achar que a gente tá fazendo muito, que a gente tá se esforçando muito, e às vezes você até tá, mas às vezes não é o seu máximo. Às vezes você tá fazendo o básico e achando que você tá fazendo muito, entendeu? E aí tudo em volta é culpa daquilo que você não consegue fazer. Total. Então, se eu não consigo, se o meu salário não aumenta, é porque a empresa não tá ligando pra mim. Se eu não consegui acordar às 7 horas da manhã pra correr, foi porque eu fui dormir mal na noite passada. Enfim, e eu não tô falando que o externo não te prejudica. É claro que prejudica. Às vezes é sim culpa do outro. Às vezes o externo vai interferir na sua vida. Mas aí é o que você vai fazer quando o externo te prejudica de alguma maneira. Não dá pra só virar... Se fala, mas foi culpa do fulano, foi culpa do ciclano, foi o carro que passou na minha frente. Então tá bom, então você tá conformado com isso, né? Você também tem que se ver ali como olhar, tentar conseguir olhar a situação no 360, né? E falar assim, cara, deixa eu entender. Eu tive culpa nessa situação, porque sempre a gente tem um pouco de culpa. Nunca é culpa só de uma pessoa. Pode ser que em determinada situação 90% seja culpa do outro e 10% seja sua. Mas você tem culpa. Se você está envolvido naquele contexto... Você tem algum tipo de culpa. E é você se entender, porque se você entende onde você errou, se você entende onde você tá, qual foi a sua culpa e o que você tá fazendo de errado, aí você cresce melhor e de repente as coisas começam a aparecer. Ninguém tá falando que é fácil. Não. Mas é o processo. Sim, muito pelo contrário. É complicado você entender e mudar, né? A mudança gera desconforto. Nossa, total. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: qual a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo? Nossa, que frase boa. Eu nunca tinha ouvido ela. É de Freud. Muito boa. Então, qual a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo? Entender e se colocar como atuante, tanto da sua vida profissional, no seu desenvolvimento pessoal, quanto também na sua vida pessoal. Então, você usou o exemplo de corrida. Quantas pessoas querem se exercitar melhor, querem se alimentar melhor? E isso reflete diretamente na saúde mental, né, Ana? Total. E a gente fica colocando situações: nossa, mas eu trabalhei tanto, eu tô cansada. Eu não tenho tempo pra comer bem, né, pra eu me organizar, enfim, a gente vai colocando desculpas. Exato. Mas qual que é o nível de prioridade que aquilo tem na minha vida? Então, qual que é a minha responsabilidade? Isso daí que às vezes a gente tá conformado sem nem perceber que tá conformado, porque a gente reclama, né, e aí parece estar inconformado. Mas se você realmente tá, você vai fazer alguma coisa, você vai virar aquela... É difícil virar essa chave. Eu falo, muito difícil, muito difícil. Porque quando a gente fala que você precisa ser protagonista da sua própria vida, a gente esquece que dentro do protagonismo vão ter as coisas difíceis, vão ter os nossos erros, as nossas falhas. A gente esquece que quando a gente tá assistindo um filme, a protagonista não tá totalmente certa o tempo inteiro. Ela vai errar. Só que você precisa se reconhecer nesse erro. A gente só quer ser protagonista quando a gente tá sendo aplaudido, né? Então isso é muito difícil, a gente se colocar nesse local, né? Sim, isso aí. E aí eu penso que, por tudo isso que você me trouxe, eu queria entender até quando que foi, nesse seu processo, a sua virada de chave, que você entendeu que você queria mudar, gerir pessoas e não só processos. Porque a gente entende, quando a gente tá nesse local ali, principalmente, a gente tem que seguir processos. Mas antes deles existem pessoas. Quando foi que você percebeu isso, né? Porque eu acho que precisa também ter até uma sensibilidade um pouco maior para entender isso. Porque senão a gente acaba entrando até um pouco no automático, né? Sim. Eu acredito, Ana, que a partir do momento que eu comecei a trabalhar, ouvir histórias e entender que o pessoal envolve diretamente no profissional, eu comecei a ter um olhar diferente sobre os processos. Verdade. O momento que a pessoa tá, quantas vivências eu já tive, já peguei lutos que as pessoas viveram. Então, tem questões pessoais que impactam diretamente no trabalho e a gente tem que ser flexível. É claro que
Enquanto eu estava trabalhando com base de processos, eu estava com olhar para desenvolver essas questões. Sim. E quando fui para o cargo de gestão, quando eu fui me especializar um pouco mais na área, foquei um pouco mais nas pessoas. Mas é impossível desvincular o trabalho com as pessoas sem olhar para o indivíduo. Eu falo que é muito esse lance de... Claro que no dia a dia a gente tem que tentar fazer isso. Mas nem sempre a gente não consegue... Tem aquela frase de você não pode levar problema pro trabalho. Uhum. Cara, tem vezes que não dá. Não Tem dá. vezes que não dá. Porque tem vezes que você tá cheio de BO e a sua cabeça não consegue desligar daquilo. Sim. Você quer estar fazendo melhor. Você quer estar ali não pensando naquilo. Você quer estar concentrado naquele momento. Mas tem hora que a tua cabeça tá um turbilhão. Sabe? E por quê? Porque a gente é ser humano, a gente não é uma IA, né? Sim, exatamente. E hoje também a gente tem um desafio que justamente você trouxe a questão da IA, o celular tá na palma da mão. Nossa, e é o Então, tempo inteiro, um né? desafio é focar no trabalho. Porque as pessoas é trazem verdade. coisas pessoais para o trabalho. É verdade. É uma Shopee, uma Shein, é um Instagram que tá pipocando, é amigo que tá mandando mensagem. E a nova geração leva muito, às vezes, problema de trabalho para as redes também, né? Sim. O engraçado que eu vejo, já apareceu, né? Porque a gente treina o nosso algoritmo, mas de vez em quando ele entrega uma coisinha diferente pra ver se a gente gosta, né? Aham. E aí eu lembro de uma vez eu tava passando ali, de repente me apareceu um vídeo de uma menina contando de um negócio do trabalho dela. E eu pensando assim, menina, se esse vídeo viralizar, Não você é? tá doida? E depois eu fui descobrir, né? Porque é o que eu falei, o algoritmo. A partir do momento que eu assisti até o final, descobri que chegou. Eu falei, e agora? Nossa, já vi vários casos assim, Não que as é? pessoas misturam muito, às vezes perde a noção do que pode e que não pode fazer, Perde, né? porque pensa que a partir do momento que já não tá mais no trabalho, que tá ali no seu pessoal, na sua rede social, ou no seu celular... Amiga, não, vai pelo menos os melhores amigos ali. Não. A partir disso... Ô, Ana, o indivíduo, ele é o profissional. É, O que muda é o local onde ele está. Então, se eu falo alguma coisa aqui no trabalho e eu falo uma coisa na minha rede social, o indivíduo é o mesmo. Ou seja, não é o ambiente que faz ele. É ele que faz o ambiente. nossa, eu concordo plenamente. Porque eu falo assim, não adianta a gente virar e falar assim, não, mas a Ana podcaster não é a Ana que vai sair para tomar uma cervejinha depois. Meu amor, se alguém te conhece do podcast Sim. e te conhece de uma maneira no podcast, com uma visão, com um Sim. formato, um jeito de falar, com as crenças e tudo mais, cara, se ela me vê num outro local, de uma maneira completamente desacerbada, querendo ou não, ela vai falar. E eu entendo até, por exemplo, no seu local de formado em psicologia, deve ser ainda mais, né? Sim. Quer ver assim, eu, hein, aquela menina é psicóloga? Daquele jeito? A gente é ser humano, mas ainda assim a gente tem que tomar um cuidado. Sim. Não adianta, tem que tomar. Se a gente tá num local de exemplo ou um local a ser visto pelos outros, a gente Sim. precisa tomar um cuidado. Não adianta. Precisa. Não, É necessário a ter esse gente olhar. gostaria que não, mas não dá. Ana, isso é comunicação. Entra Exato. dentro daquele ponto que a gente falou sobre o que a gente quer que o outro compreenda. E mesmo quando a gente não tá falando, a gente tá agindo, se a gente tá num ambiente, talvez, que não é condizente com aquilo que a gente quer passar, vai comunicar algo sobre Vai você. comunicar. Por isso que até o pessoal da moda fala muito, né? A sua roupa também comunica. Sim, Não é futilidade. Não é só uma roupa. sim. Porque a forma com que, por exemplo, se eu chego aqui no podcast de, sei lá, pantufa, calça rasgada, blusa, sei lá, com decote até aqui. Como que eu tô me comunicando? O que eu tô Sim. querendo dizer com isso, entendeu? Sim. Pô, pode parecer que eu não ligo pra aquilo. Pode Uhum. parecer que eu não me importo com aquela situação. Ninguém vai pensar que você não se importa pra sua roupa. A pessoa vai pensar que você não tá se importando com aonde você está indo. Porque você pensa, você vai num casamento de chinelo? Não, né? Entendeu? Você não vai preocupar em pegar um vestido, o homem não vai Sim. preocupar em pegar um terno. Sim. Por quê? Porque o que você quer comunicar? Que você quer mostrar respeito às pessoas que estão ali. Sim. Então é a mesma coisa. A mesma coisa. E a comunicação tá em tudo. Tá na roupa, tá nas nossas redes sociais. Total. A forma com que a gente se posiciona, né? Com as pessoas que a gente conversa. Até eu falo muito que
O employer brand é muito importante. Aquele boca a boca. Não tem coisa melhor do que você chegar numa pessoa e falar assim, nossa, que empresa maravilhosa de trabalhar. Total. O boca a boca é a melhor coisa que tem. Não, você trabalhou tal empresa? Você gostou? Pede referência, né? Não, gostei. Lá é uma ótima empresa para se trabalhar. Eu ouvi muito da Rara antes de entrar aqui. Ai, a Rara é uma boa empresa. E a gente vê também com os podcasts que estão acontecendo, várias histórias que foram de pessoas que foram transformadas, assim, por causa do trabalho. Então, é isso. Olha o que a empresa está comunicando através das pessoas também que trabalham aqui. Nossa, você trouxe um ponto muito importante até, porque muitas vezes quando a gente está falando sobre isso, as pessoas acham que a gente está falando só do contratado. Elas esquecem que a empresa também é a mesma coisa. Sim. Se a empresa tem uma rotatividade muito grande, se todo mundo fala mal da empresa, se ninguém lá gosta, é a mesma coisa, a mesma coisa. A mesma coisa que você cobra do seu funcionário, você também precisa ser. Sim, com certeza. E a gente que trabalha na área de recrutamento e seleção, ouve cada história. Não, eu imagino. A gente já sabe mapear, assim, as boas, já vai até más vendo, empresas. Né? Porque as pessoas falam mesmo. Não, tive uma boa experiência. Não, lá não tem um ambiente adequado. Tal gestor não tem preparo. Fala mesmo. Fala. Teve até, eu lembro, um tempo atrás, uma planilha que vazou das empresas que era boa de trabalhar e as que não eram. E grandes empresas, assim. Eu falei, caraca, a galera não só fala como planilha, né? Que isso? Não é? Tá passando pra gerar uma planilha. Ele falou, galera, aquela empresa ali não é boa, não vai não. É a marca da empresa também. Eu falei, caraca, a gente tá achando que é só pra um lado, pro outro também tá apertado, viu? Todo mundo. E você falou que você, quando você veio pra cá, você já conhecia e tudo mais, já entendia um pouco da empresa. Como que foi o seu primeiro contato com a Rara? Bom, eu sou de Pouso Alegre, então eu sempre vi a Rara, sempre gostei de consumir os produtos da Rara. E via a Rara como uma empresa diferente mesmo. Antes mesmo de entrar, não falo isso porque eu tô aqui, até comentava bastante com o meu noivo. As meninas lá vinham até a porta, ele trazia, eu comentava com ele, uai, só aqui que traz a gente até a porta, por que elas fazem isso? E aí depois, anos depois, eu vi que algumas empresas aqui de Pouso Alegre começaram a tentar implementar isso. Mas não é muito comum. E hoje aqui dentro eu entendo o motivo disso. De todo o trabalho, o porquê disso. Mas assim, o atendimento é muito bom, as peças muito boas. Então, sempre fui muito consumidora. Sou uma pessoa que eu me considero vaidosa. Então, gosto bastante de joias, assim. E aí, acabou que surgiu a oportunidade. A minha prima também já chegou a trabalhar como vendedora na Rara. É mesmo? Trabalhou. Então ela já conhecia um pouco até da empresa. Sim. Você já conhecia um pouco mais a fundo. Sim, falou super bem da empresa, falou que eu tinha tudo a ver, que eu tinha que tentar mesmo essa oportunidade. Caramba! E aí eu vim super motivado. Não, quero entrar na Rara, isso tudo a ver comigo. E hoje, estando aqui, eu vejo que me sinto super realizada. Nossa, que bom, né? E quando você entrou, como que você sentiu, assim, né? Porque aí você tinha ouvido de fora. Quando você entrou, você sentiu isso? Como é que foi pra você a cultura e tudo mais, né? Porque eu acho que, assim, uma das coisas que mais é falado aqui, é impressionante, é unânime, é sobre essa cultura de acolhimento, de compreensão, de querer fazer o outro crescer e tudo mais. Que muitas vezes a gente ouve ali muito da boca pra fora de grandes empresas, mas aqui é colocado na prática. Acho que você ali nesse local tem até uma visão mais apurada sobre isso. Com certeza, Ana, justamente. Eu vim já com esse olhar. Então, como eu falei pra você que eu sou muito observadora, eu já vim aqui analisando tudo. Já chegou assim, ó. Como que faz o processo, como que funciona, como Deixa eu ver se essa cultura é assim mesmo ou se esse povo tá com medo de perder o emprego. Como que é o onboard. E assim, eu me surpreendi porque foi assim, a empresa que mais me recebeu bem de todas que eu já passei. O acolhimento de todos, assim, unanimamente foi incrível. Extremamente respeitada, bem recebida. O calor, a alegria de ver você, né? Cria até aquele... É gostoso, né? Você chega aqui, todo mundo, levanta, né? Sim. Nossa, um acolhimento muito bacana. E aí acaba que a gente cria até
um vínculo imaginário de que não vou decepcionar essa pessoa, ela tá acreditando em mim, Que aí né? você quer mais ainda, que você fala, expectativa. caraca, cara, eu gosto tanto dali, eu sou tão bem acolhida, eu me sinto tão bem naquele local, eu me sinto tão reconhecida, que eu quero até fazer muito mais por isso, sabe? Sim. Pelas pessoas que estão ali me proporcionando tudo isso. Sim, exatamente. Então foi esse sentimento. E o que você acha, assim, que são os maiores diferenciais na Hara? O que você enxerga de mais relevante, de diferente de outros locais, ou às vezes até, não até de outros locais, mas assim, da humanidade aqui dentro, enfim, o que você enxerga de diferente? Bom, diferente total a base de valores da empresa. Né? São extremamente sólidas, respeitosas, são, assim, valores incríveis que eu acredito e que eu acredito que vai refletir e reflete diretamente nos funcionários. Total. Tanto que até é simbólico a minha vinda para cá. Pensando em expansão, lojas, produtos. Trazer uma gerente de RH agora é pensar também em expandir e olhar com carinho para essas pessoas. Com certeza. Então, acredito que esse é realmente o diferencial da Hara. Esse carinho, esse acolhimento, essa alegria. E a dona Solange, assim, né? Ai, fantástica. Todo mundo que vem aqui. A fala dela. Fantástica. A energia dela é muito boa. Como é que não tem uma cultura dessa com a dona Solange não junto, é qualquer um que tem a dona Solange. Não então, é assim, é difícil. Exatamente. É difícil. O líder realmente tem que partir da liderança. A liderança, ela vai passar para os demais funcionários os valores para seguir. Sim. E se eu vejo que o meu líder, ele segue aquele princípio de alegria, trabalho, honestidade, respeito, eu também tenho a obrigação de seguir. Porque se a gente recebe, a gente também tem que... né? E aí vai criando-se uma cultura mais harmoniosa. Agora, quando a gente não tem esse olhar, quando o líder, ele não tem esse ponto, o ponto talvez esteja em materiais. Aí como fica as pessoas? Fica solto. Ficando solto. Ou pior, quando o líder fala uma coisa, mas faz outra. Sim. Não, mas aqui a gente é assim, e eu sou assim, e se você precisar, e aí quando você precisa não tem, e quando você na prática não faz daquela maneira, eu acho que ainda é pior, né? Sim. Porque quando eu ainda tenho, você chega lá e você vê que a cultura não é tão humanizada, não é tão acolhedora, que nem você falou ali, talvez uma cultura muito mais apegada a materiais, a faturamento, ou a trabalho do dia a dia, pelo menos, e a pessoa condiz com aquilo, você fala, não, pelo menos tá sincero. É verdadeiro. Sim. Eu entrei aqui já sabendo que era assim e tamo indo. Sim. Se eu vou gostar ou não sei. Vamos ver dali pra frente. Agora, quando ela fala, não, porque a gente é uma família. Sim. E a gente aqui, tamo aqui um pelo outro. E o que vocês precisarem, a gente tá junto. E tá mesmo. E não é uma coisa que não fala. Tá no dia a dia, né? Não é uma coisa que fala, ai, a gente tá junto. É só olhar os podcasts. Exato. Eu sou uma pessoa muito analítica. Você vai ver quantas histórias que foram mudadas, transformadas, pessoas que se desenvolveram dentro da Hara. Sim. Então é isso. É só analisar um pouco mais de processos, mas assim, a cultura tá instaurada e o bem-estar, ele claro, reflete. Né? Exato. Isso é incrível. Eu falo isso também. Eu falo que grande maioria das vezes do que eu venho aqui, eu falo pro pessoal, porque pra fixar na cabeça de vocês, isso aqui não é palavrinha. Não. Todo mundo que vem aqui fala mesmo, vocês acham mesmo que é só palavrinha? Nada, cara. É impressionante. Quando entra aqui, parece que eu falo que muda até a energia da pessoa. Sim. Porque realmente é muito bom. Ana, realmente. A cultura, o acolhimento, tudo. O que você precisar, tá ali, sabe? Eu vejo que se você tem outros compromissos ali, principalmente um familiar, que aconteceu alguma coisa, e de última hora você não conseguiu vir, você não vai ouvir um xingo, falar, cara, tinha que ter me avisado antes. Pô, mas como é que eu não sabia 15 minutos atrás que ia acontecer aquilo com fulano. Sim. Não, tá tudo bem, cara, você precisa ir, vai, tá tudo certo, precisa de ajuda com alguma coisa, sabe? Eu vejo que é muito eles colocam realmente em prática, sabe? Sim. O falar todo mundo fala, fazer é diferente, né? Sim, com certeza. E o pulo do gato é entender e unir o propósito tanto do CEO, do empresário, né? Quanto também do funcionário. O funcionário, ele precisa... Aí entra naquilo que eu te falei do autoconhecimento. Ele precisa entender onde que ele quer chegar, porque através do trabalho ele vai conseguir alcançar aquele sonho, aquele objetivo, as conquistas pessoais.
E o empreendedor, através daquele desenvolvimento daquela pessoa, se ele for estratégico, ele consegue aprimorar a mão de obra que ele vai receber. Então, se aquela pessoa quer chegar lá, vou desenvolver ela e aí eu vou ter uma mão de obra feliz, contente, realizada, satisfeita. É uma relação de troca. É muito louco. A gente encontrou lá em São Paulo, né? Um cara, dos bilionários, enfim, ele foi num evento, né? Não é que a gente tava ali naquele meio. Quem dera, amém, Senhor. Mas não era o que aconteceu. Foi num evento. E aí a gente perguntou pra ele, ele basicamente respondeu isso. Cara, se você fizer as pessoas felizes, tudo vai dar certo. Sim. Que é isso, cara. Não adianta todo mundo. Se a pessoa estiver triste, saco cheio, ela não vai te fazer nada. Entendeu? Sim. Porque a vida do outro também importa. Sim. Ela precisa entender que o outro importa e ela precisa saber que ela realmente importa pro outro. Sim. Que ela não é só mais um número ali dentro, né? Ou você colocar o funcionário lá e esquecer que ele existe. É. Vou colocar um auxiliar administrativo lá pra emitir nota fiscal e deixa ele pro resto da vida emitindo nota fiscal. É. Você não chega na pessoa e perguntar assim, tá tudo bem. Quem é você? Como que é a sua vida? O que você tá buscando? Posso te ajudar? Você tem um plano pro seu futuro? Não tem? Posso te ajudar? Vamos criar aqui uma estrutura? Sim. Dá propósito pra pessoa que não tem. Total. E isso fortalece muito. Muito, porque é isso. Ela precisa ser enxergada como o ser humano que ela é. Sim. E isso a Rara, sim, é mestre fenomenal, em fazer. Né? Inclusive, como é que tá sendo trabalhar no RH da Rara? Como que tá sendo esse processo? Eu tô amando. Tem bastante oportunidade, bastante possibilidade. Tô começando da base, né? Então, tô revisando todos os processos, desde divulgação de vaga, como que as pessoas vão receber, enxergar aquele anúncio, Sim. até planos de cargos e salários. Cara, nunca tinha parado pra pensar, né? Que como que a pessoa vai enxergar aquele anúncio, faz muito sentido. Eu já mudei. Antes ele tava meio branquinho, eu coloquei cor, coloquei... já. Então, eu tô revisando tudo, tô vendo as possibilidades. Tô começando de baixo, porque se a gente tem uma base boa, pra gente crescer, ainda mais pensando em expansão, é muito mais fácil. Agora, se a gente não tem uma base estruturada, com processos mesmo bem alinhados, bem robustos, aí quando a gente tenta crescer, a gente falha ali na base. Faz sentido. E que tipo de liderança você tem encontrado aqui? Porque aqui tem muitos setores, então tem vários líderes, né? Como é que tem sido pra você isso? Quais pessoas você enxergou aqui dentro? É difícil a gente falar sobre o outro, né? Ainda mais classificar o outro. Sim. Mas eu sinto que todos têm abertura para diálogo, e isso é ótimo. Então, nossa, isso é o mais importante, é primordial, né? Não vejo nenhum líder inacessível, aquele líder estrela que fica distante, não. Todos acolhem, conversa, ouvem, e tem isso, né, da cultura Rara, da gente entender quem é aquela pessoa, onde que ela quer chegar. Mesmo que hoje falte alguns processinhos pra gente estar ligando, ou prazos pra gente estar aplicando esses processos para desenvolvimento individual dos colaboradores, eu noto que eles têm esse olhar de carinho pelos colaboradores. E são, assim, pessoas inteligentíssimas. São pessoas muito boas no que elas fazem. E eu gosto disso. Eu acho também. Eu acho que todo mundo aqui que eu vejo, que eu já tive de contato de liderança, eu sempre fico muito impressionado. Mas eu vi também que foi uma construção, até mesmo aqui dentro mesmo, sabe? Que a pessoa, claro que o individual conta muito, né? O que a pessoa quis fazer para conseguir chegar até ali. Mas eu vi que foi crescendo ali juntinho, sabe? Sim. E chegou naquele local, ou às vezes a pessoa chegou depois de muito tempo já num local de liderança, mas por ter a cultura muito clara, por entender como é muito fácil o entendimento da empresa, ela já entra sabendo ali, chegando e fazendo. É impressionante isso, impressionante. Aí eu sempre que meus pais às vezes perguntam e falam, nossa, mas como é que funciona? Como é que dá tão certo? Eu falo, meu amor... Eu só vou e é aquilo que eu falei, eu só vou te falar uma coisa. Se você fizer quem trabalha com você feliz, tudo vai dar certo. É impressionante. Sim. Porque tá tudo ligado a isso. E, inclusive, agora você falando de processo, você pegou ali um desafio grande que é meio que reestruturar a Universidade Rara, né? Sim. Como que tá sendo isso pra você? Muito bom, eu amo desenvolver pessoas, eu amo apoiar pessoas, ajudar elas, e eu vejo o treinamento como a melhor ferramenta para isso, né? E pensando em franquias, a gente precisa ter o mesmo alinhamento de desenvolvimento, de processos. Então, eu estou utilizando muito a Universidade Rara como um canal para isso. Sim.
Tô revisando também todos os materiais que estão nele, junto com os demais gestores, cada um dentro da sua expertise está contribuindo, né? Mas eu também tô organizando a base de processos para que eles possam replicar. Então, não adianta eu mexer, por exemplo, no processo de seleção. Vi que tem um gap, mexo ali, eu tenho que comunicar o franqueado que teve aquele gap, que teve aquela situação, que agora a gente vai agir dessa forma. Entendi. E aí eu faço um treinamento. Ou para os novos colaboradores. Então, eu tô agora num projeto de desenvolver uma estrutura que todos os colaboradores que entrem na Rara tenham a mesma experiência. Por mais que não esteja aqui no escritório, por exemplo, entendi. a pessoa lá de Fortaleza precisa saber a nossa estrutura hierárquica, os nossos valores, os nossos princípios, dress code, questão de benefícios também, quando que vai cair cada coisa. Nossa, isso é muito ligado então, até com branding mesmo, né? Sim, tá tudo coligado. Sim, a gente está desenvolvendo esse manual, até a gente já está aplicando ele. E aí, tanto a questão de acolher, quanto também na integração da pessoa. Porque muitas das vezes está distante e fala assim, Macila de Pouso Alegre. Mas quem que é a Macila de Pouso Alegre? Entendi. Então, o podcast ajuda também isso, né? Para as verdade. pessoas. E eu vou pegar esses materiais também e colocar. Você pegando aqui, ó, fulano é esse aqui, ó. Toma aqui um vidinho. Exatamente. Então, tudo que tem de informação para deixar a pessoa mais confortável, para entender a estrutura, os valores, a missão da E Rara. até aí você dá um rosto para um nome também faz muito mais sentido, né? Com certeza. Cria-se um vínculo muito diferente. Maior, total. E aí, eu tô partindo daí, da base. E aí, com o tempo, a gente vai colocando até... A gente tem lives semanais também de desenvolvimento. Né? Tem, é verdade. Toda sexta-feira a gente faz uma live com os vendedores, gerentes, franqueados. E como é que é esse processo na live? Deve ser muito legal. É incrível, é maravilhoso. A gente vai conversando mesmo. É uma troca. Aí cada sexta-feira algum gestor traz algum material. E aí, nesses momentos, eu tô trazendo algumas informações diferentes. A gente já falou sobre comunicação assertiva, sobre gestão de tempo. Então, aí a gente vai trazendo alguns temas também fora da universidade, mas que também eu incluo lá, porque se em algum momento entrar uma pessoa de fora, um franqueado novo, ele vai ter acesso àquele material. Ter aquilo, né? Faz sentido, porque às vezes ali ficou muito claro ali na live, mas para aquelas pessoas, chegar uma pessoa nova, ela também precisa ter essa mesma clareza. É isso, a gente precisa concentrar a informação. Nossa, seu cérebro deve ser uma máquina, porque é muita coisa, cara, pra pensar. Tá doido, eu tô louca aqui pensando assim, nossa, eu conseguiria pensar, talvez, nesses processos, não de forma tão eficiente como você, com certeza. Obrigada. Mas eu acho que eu nunca não saberia fazer. Eu ia falar, eu entendi que dá pra fazer, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faria isso? Eu não tenho nem ideia. Mas é isso, o RH é entender o que cada um tem de melhor. Por exemplo, você para conduzir o podcast é excelente. Obrigada. Então é isso, entender cada um o seu perfil, a sua habilidade, se conhecer e buscar crescer cada um dentro do seu propósito. Tirar o melhor daquela pessoa, entender onde ela funciona melhor, qual que é a sua melhor característica e fazer ela desenvolver isso cada dia mais. Isso mesmo. Incrível. Inclusive, porque a gente trabalha muito mais num setor muito mais humanizado, é um RH mais humanizado aqui na Rara. O que você acha que é primordial para se ter um RH humanizado? Para se ter um RH humanizado. O próprio nome já diz humanizado, de trazer o ser humano. Então, muitas das vezes, as empresas focam muito no produto, foca muito nos processos. Verdade. Foca no resultado e tá tudo bem. Aquela empresa cresceu daquele jeito e a gente tem que respeitar. Sim. Só que é importante a gente entender que empresas que olham para o indivíduo, não digo para os funcionários, que é muito macro, mas para o indivíduo que está lá colaborando, vai ter uma experiência diferente. Então, por exemplo, pode não ser uma empresa com muitos funcionários. 5 funcionários. Se você olhar com carinho para aquele indivíduo e para o desenvolvimento, eu não estou falando para misturar pessoal, não. Para você olhar para o desenvolvimento daquele indivíduo, para aquela pessoa com respeito, porque é através dele que você consegue o resultado, né? Sim. Então, olha para ele também, como que ele consegue ter resultado com a empresa. Sim. Dá propósito. Isso é humanizar o processo. Não olhar como uma moeda de troca. Aí eu venho aqui, faço meu serviço, o 5º dia recebo lá um salário X. Sim. Não tem valor nisso. Acaba entrando numa rotina e a rotina adoece.
Por isso que é muito importante a gente olhar realmente para o indivíduo e o propósito daquele indivíduo no trabalho. Sim. E esse é um papel não só da empresa, mas é mas difícil. da pessoa entender isso. Sim, claro, tem que ser uma troca, como você mesmo Com diz, certeza. né? Mas é tão difícil no dia a dia, né? Porque eu vejo Muito. que em algumas empresas eu fico pensando, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Porque no dia a dia, às vezes, você não tem abertura, às vezes você não consegue ter aquela abertura pra você mostrar aquilo pra aquela pessoa. Porque o dia a dia do ser humano, às vezes, é dolorido, né? Então, Sim. às vezes, aquela pessoa já tá tão no automático Sim. que você tentando fazer aquela abertura pra conseguir dar essa humanizada, pra mostrar que você se importa, que você quer ajudar, que não sei o quê. Aí você vai falar uma coisa, não, mas já foi. Não, tudo bem, calma, só tô te trazendo isso, porque eu quero que você, pra das próximas vezes, vai facilitar a sua rotina, isso vai te ajudar no dia a dia. E se você não souber fazer, não tem problema, pode me perguntar que eu te passo de novo. Sim. Mas eu vejo que essas pessoas respondem já até com medo, né? Dependendo do local que Pelo elas estão. contexto que vem. Não são todas as empresas, na verdade, é a minoria que olha realmente para o indivíduo como um apoio também, para que ele consiga aquele resultado. A gente vê que tem muitas empresas que propõem até sala de jogos, descanso, não sei o quê. Cada uma se adapta dentro da sua realidade, mas é para tentar trazer mais o indivíduo para o ambiente corporativo. Entendi. Porque é complicado mesmo, dentro daquela rotina toda, a pessoa olhar para si, se colocar na empresa. É sempre muito processo. E trabalhar, e fica até tarde, e no workaholic. Vira quase um robô, né? Ou Aí a pessoa ou chega no burnout. Ou sai, muita rotatividade. Hoje em dia tem muito isso também. Pessoas com pouquíssimo tempo dentro de uma empresa, 3 meses troca. Porque sempre tem. Mas por que essas pessoas estão saindo? Qual que é o gap? Qual que é a minha responsabilidade nessa desordem? Uhum. Então, o que está acontecendo dentro dessa empresa é que as pessoas não querem ficar a longo prazo, né? Faz sentido. Então, é a gente olhar realmente. E é isso que a gente até falou também quando a gente estava falando sobre o desenvolvimento de pessoas, que a empresa também precisa olhar para ela, olhar para dentro e ver o que ela pode fazer pelo outro, para o outro também estar feliz dentro dessa empresa, entendeu? Sim. E aí não acontecer de ter essa rotatividade e de sair falando mal depois, né? Exatamente, tem tudo isso. E como que você sonha ali daqui para frente pro RH da Hara? O que você enxerga, né? Bom, a Hara tem muitas possibilidades. A gente tem esse propósito conjunto, esse sonho conjunto, que é o Hara 500, né? A gente quer chegar a 500 lojas. E o RH é muito olhar para estruturar os processos para que os franqueados consigam replicar isso em larga escala. Sim. Que eles consigam, que fique natural. Sim. Né? Todo o processo dentro de uma loja, entendendo o contexto de lojas com poucos funcionários, Faça né? parte ali da rotina mesmo. Que ele consiga entender dentro do RH, que os processos de RH sejam incríveis, que ele consiga replicar. Porque para a Hara ser excelente, para que ela tenha essa marca e cresça nessa velocidade que a gente está esperando, a gente conta também com os franqueados. Eles precisam replicar esses processos que a gente estrutura aqui com muito carinho para os funcionários que chegam, né? Então, é o treinamento com eles, é o acolhimento, é olhar para o funcionário, criar um plano de carreira para ele, né? Nossa, acho que faz tanto sentido isso, tá né? lá junto, fazer avaliações de desempenho também, porque a gente precisa cobrar e às vezes no dia a dia fica muito solto. Então, é estruturar os processos para que aquele colaborador, ele tem a mesma experiência de quem tá aqui. A gente ama trabalhar aqui, a gente ama essa energia toda, e eu quero, assim, o meu objetivo é que cada pessoa que entrar na franquia Hara, que ela também sinta isso que eu sinto. Legal. Então, esse é o meu propósito. Faz todo sentido. E se você pudesse dar uma mensagem para os franqueados, colaboradores e tudo mais sobre desenvolvimento, qual que seria essa sua mensagem? Eu acredito que seria realmente cada um olhar com responsabilidade, com protagonismo dentro da sua história. Cada um entender o seu contexto. Bonito, gostei. Entender aonde quer chegar e atuar mesmo. Botar a mão na massa. Eu quero isso, então eu não vou ficar esperando, não. O que eu preciso fazer para eu chegar lá?
É Boa. botar a mão na assa, é perguntar, é ir atrás, E todo mundo, sempre falo, se coloque como protagonista da sua história. Onde você quer chegar? Parte daí. E aí fica mais claro os processos. O que você precisa pra você chegar lá? Adorei, gostei. E pra finalizar, eu gosto de fazer essa pergunta pra todo mundo. Eu amo que pra quem chegou há meses, assim, eu gosto mais ainda. Defina rara em uma palavra. Em uma palavra, eu acredito que seja transformação. Adorei. A Rara, ela transformou e continua transformando constantemente vidas, histórias, clientes. Então, a Rara, quem passa por ela é transformado, não tem como. Nossa, eu amei, Marcila, que conversa incrível, cara, que troca gostosa. Gostei muito do nosso papo. Também. Gostei muito de te conhecer mais a fundo, né? E entender quem é você. Eu aprendi muito aqui hoje, de coração. Com certeza eu vou usar muito do que você falou pra refletir, colocar aquilo no meu dia a dia. Parabéns por tudo isso, parabéns por quem você é, por todo seu crescimento e por tudo que você tá construindo. Foi muito gostoso o papo de hoje. Obrigada, também amei. Eu fiquei muito feliz. E se você quer fazer parte da nossa história, é só você clicar no link abaixo que vai te direcionar para o nosso site. Lá vai ter todas as informações que você precisa. Agradeço muito você por ter assistido mais um podcast. Não esquece de comentar, curtir, mandar para quem você acha que precisa ouvir a palavra de hoje. E muito obrigada. Não se esqueça, seja rara.